Olá, a graça e a paz. Desde que eu comecei a gravar e a postar os vídeos com meditações na Palavra do Senhor, eu logo no início costumo fazer uma pergunta: como você está? Ao fazer essa pergunta, eu não tenho ideia de quantas pessoas a ouvirão, nem quando ouvirão, e nem as circunstâncias em que ouvirão. Talvez nunca tenhamos a oportunidade de conversarmos pessoalmente, mas eu quero que você saiba que mesmo desconhecendo aqueles que de alguma forma acessarão os vídeos, eu tenho orado por você. Eu oro para que Deus o Pai cumpra a vontade dele na sua vida. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus ele venha sobre ti com convencimento, com conforto, com consolo, te guiando à verdadeira paz, à verdadeira alegria, te levando à segurança que só Jesus Cristo pode dar. Um dos resultados positivos desses vídeos que eu tenho postado é a quantidade de pessoas que têm feito pedidos de oração. Eu tenho recebido vários pedidos através de amigos, conhecidos e, enfim, a palavra da reflexão dessa noite é baseada em uma oração. Nas últimas semanas, nós começamos uma série de reflexões no Evangelho de João a partir da crucificação, da morte e da ressurreição de Jesus. Nós refletimos também sobre a maneira de como o Senhor Jesus preparou os seus discípulos para os momentos de lutas e adversidades que eles estavam enfrentando e que ainda iriam enfrentar. Não é? Hoje eu quero começar a meditar com você na oração sacerdotal de Jesus. Essa oração se encontra no capítulo de número 17 do Evangelho de João. A figura central de todo este capítulo é a pessoa do Senhor Jesus. João narra a oração de Jesus em favor de todos os seus discípulos de todas as épocas. Por isso eu quero começar destacando, antes mesmo de ler o texto, que a primeira lição, com base nessa meditação para mim e para você, é que nós precisamos de um novo despertar a uma vida de oração. Eu e você precisamos orar. Orar por nós mesmos, orar uns pelos outros. João ele destaca o papel e a relevância da oração para o sucesso do ministério de Jesus. João nos mostra que Jesus orou por 3 objetivos específicos. Ele ora por ele mesmo, ele ora pelos discípulos, ele ora por aqueles que viriam a crer, ou seja, por mim e por você. Nos 5 primeiros versículos está a narrativa de quando ele ora por ele mesmo, tendo em vista a sua glorificação. E esse trecho da oração aponta para a salvação em Cristo Jesus, ou seja, retrata o que é a salvação. É nesses primeiros 5 versículos que eu quero trabalhar a meditação de hoje, ok? Estamos falando de oração. Em geral, quando oramos, abrimos a nossa alma, abrimos o nosso coração a Deus. E além de agradecê-lo por todas as bênçãos e louvá-lo por quem Ele é, por aquilo que Ele fez, nós apresentamos a Ele os nossos pedidos, os nossos desejos, os nossos anseios. Eu quero te convidar a refletir nos pedidos de Jesus, ok? O capítulo de número 17 é uma continuação dos capítulos anteriores. Por isso o versículo de número 1 começa com a seguinte afirmação: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Depois de dizer isso, o quê? Basta lembrar de alguns vídeos que nós já postamos aqui. Poucas horas antes, ele havia servido os seus discípulos, ele havia lavado os pés dos discípulos, ele havia celebrado a ceia com eles, ele tinha ministrado uma palavra de encorajamento, de ânimo, prometendo o envio do Espírito Santo, alertando-os de que no mundo eles teriam aflições, mas que eles tivessem bom ânimo, porque ele, Cristo Jesus, tinha vencido o mundo.
né? Então, assim, depois destas coisas, o Senhor Jesus olha para o céu e ele faz a sua oração. E ele começa dizendo: Pai. Jesus começa a sua oração de uma forma muito íntima, com a mais absoluta certeza. Os discípulos se lembraram do episódio em que pediram para que Jesus os ensinasse a orar. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nós encontramos a narrativa de quando Jesus os ensina. A primeira lição de Jesus para aqueles homens é: quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai Nosso. No decorrer de toda a oração sacerdotal de Jesus, Jesus chama Deus de Pai por 6 vezes. E olha que interessante, no verso de número 11, ele o chama de Pai Santo. No verso de número 25, ele o chama de Pai Justo. Queridos, isso quer dizer que Jesus sabia com quem ele estava falando. Ele sabia a quem ele estava se dirigindo. E com este tratamento, Jesus mais uma vez nos mostra, ele nos ensina, ele nos motiva que a nossa relação com Deus precisa partir da confiança, precisa partir do amor. Por isso, uma oração, uma fala tão íntima, tão sincera, tão confiante, sem formalidades. Preste atenção aos detalhes da oração sacerdotal de Jesus. A sua principal preocupação é glorificar o Senhor Deus e a salvação daqueles que eram seus. A oração de Jesus revela o que ele veio fazer por mim e por você. João capítulo 17, 1. Pai, chegou a hora. Esse chegou a hora, essa afirmação está na perspectiva de acontecimentos anteriores, pré-estabelecidos. Em vários capítulos do Evangelho de João, nós vamos encontrar o Senhor Jesus afirmando que a hora dele ainda não havia chegado. Porém, a partir do capítulo de número 12, há uma mudança da percepção do Senhor. João capítulo 12, no versículo 23, diz assim: Respondeu-lhes Jesus: É chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que João está querendo nos dizer aqui com essa narrativa, né, da fala de Jesus? João está nos dizendo que, sabendo Jesus que era chegado a hora de voltar para o Pai, de quem viera, ele passa a preparar os seus discípulos. E ele passa a preparar os seus discípulos para quê? Para os momentos de aparente vergonha e humilhação que viriam. Na sua declaração, é chegada a hora, culmina em um dos paradoxos do Evangelho. Lembra que no vídeo passado nós comentamos a respeito dos paradoxos ou dos aparentes paradoxos do Evangelho? Então, novamente estamos diante de um. É chegado a hora. Hora de quê? Hora de acontecer os eventos que eu digo de aparente vergonha, de aparente humilhação, em que ele se entregaria no teu e no meu lugar, para nos resgatar. Por que eu digo de aparente vergonha e aparente humilhação? Porque, apesar de ser o tempo e a hora do sofrimento, da dor, era também a hora e o momento da glorificação. A continuação do versículo de número 1 nos informa o primeiro pedido do Senhor Jesus a Deus o Pai. Ele diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho. Essa não é a primeira vez que Jesus fala sobre esse pedido. Como eu já citei no capítulo de número 12, no versículo de número 23 e 24, ele fala sobre o assunto. Em verdade vos digo... é chegada a hora de ser glorificado o Filho. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Agora, olha que interessante. Um pouquinho mais à frente, sentindo já o peso daquilo que viria sobre ele, no versículo de número 27, Jesus faz a seguinte afirmação: Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Não, mais precisamente com este propósito, vim para esta hora.
E aí ele reforça o pedido no versículo de número 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Versículo 29. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Versículo de número 30. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Olha que interessante. Há uma ação poderosa da parte de Deus e alguns ficam, foi um trovão, foi um anjo, e de repente o Senhor, para acalmar os discípulos, ele afirma, esta voz que vocês ouviram, essa voz que veio, ela veio por causa de vocês e não por minha causa. E aqui, queridos, está a segunda lição para a nossa reflexão hoje na oração sacerdotal de Jesus. Que lição? A lição de que mesmo na hora de maior dificuldade, numa hora de pressão, numa situação extremamente difícil, esmagadora, o pedido de Jesus ao Pai é: Senhor, cumpra os teus propósitos, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, cumpra a tua vontade na minha vida. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: Pai, por pior que seja a situação à minha volta, por mais tenebrosa e angustiante que seja a perspectiva do amanhã, o único lugar em que eu quero estar é no centro da sua vontade. Note o que Cristo Jesus está fazendo ou fez por mim e por você. A oração dele tinha um propósito. Qual o propósito? A nossa salvação, a nossa redenção. Ele pede ao Pai que o glorifique, aceitando o sacrifício da sua morte. Por isso que eu falei da aparente vergonha, porque a cruz, que até então era um símbolo de vergonha, um instrumento pela qual a dívida seria paga, tornou-se o instrumento pelo qual Cristo foi glorificado e nós fomos resgatados. Escrevendo a sua primeira carta aos irmãos lá de Corinto, o apóstolo Paulo, lá no capítulo de número 1, no verso de número 18, ele afirma o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O Filho, Cristo Jesus, ele é glorificado em sua crucificação, em sua ressurreição, em sua entronização à destra de Deus. E João nos relata a continuidade ainda do primeiro pedido do Senhor Jesus. Preste atenção, ele diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Queridos, tudo na vida de Jesus visava a glória de Deus. O que é glorificação? Por causa do significado da palavra glorificar, que quer dizer, entre outras coisas, estimar, honrar, dar louvor. No meio religioso, glorificação, na maioria das vezes, ela é entendida, ela é estimulada como uma manifestação de declarações, como brados ou como gritos. Exemplo de glória ao Senhor, glória a Deus, glória ao seu nome, santo é o Senhor, não há Deus como o Senhor reina, grande é o Senhor, digno é o Senhor, e inúmeras outras expressões que normalmente são encontradas e extraídas nos livros ou nos salmos e em outros textos bíblicos tidos como adoração, exaltação, e que, portanto, todas essas declarações, elas cabem no culto, principalmente se elas forem frutos provenientes de um coração obediente e sincero. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas que o Senhor se alegra e que Ele se agrada de tais manifestações a Ele, se assim o for. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma outra perspectiva de glorificar o Senhor. De que maneira a vida e o sacrifício de Jesus glorificaria a Deus? O próprio texto vai nos responder. Primeiro,
revelando o nome do Pai àqueles que lhe foram confiados. Está lá no versículo de número 6. Nós vamos estudar mais à frente, a partir do verso número 6, mas cabe aqui citá-lo. Segundo, transmitindo as palavras do Pai, está lá no versículo de número 8, transmitindo a todos aqueles que estavam à sua volta. E aqui está a terceira lição, inspirada na oração sacerdotal de Jesus para mim e para você. O maior exemplo de glorificação a Deus que o Senhor Jesus nos deixou para seguir é o compartilhar as boas novas de salvação do Evangelho do Reino. É falar de Jesus. Todos os dias nós somos desafiados a renunciar o nosso eu e vivermos para Ele através dos nossos relacionamentos e ações no mundo. O apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos irmãos de Corinto, no capítulo de número 5, a partir do verso número 18, ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Querido, que palavra poderosa extra do apóstolo Paulo, que se relaciona à oração de Jesus, à oração sacerdotal de Jesus. Voltando à oração, os versos de número 2 e 3 da oração do Senhor nos mostram claramente o propósito de Deus o Pai, de Deus o Filho, no plano eterno da nossa salvação. No versículo de número 2, ele diz assim: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Queridos, é preciso destacar algumas preciosidades que estão inseridas aqui nesta fala do Senhor Jesus, nesse momento da sua oração. Primeiro, Jesus, ele se coloca como sendo a fonte da vida que se opõe à morte, porque é disso que o texto está falando, dar a vida. E ao afirmar ser a fonte da vida, ele indica que somente nele o homem morto em seus delitos e pecados poderá encontrar verdadeiramente vida. Segunda coisa, Cristo afirma que é Ele que dá a vida eterna. Ele afirma que a vida eterna é um presente, é uma graça, é um favor imerecido. Então preste atenção, meu amigo, meu irmão, na afirmação de Jesus. Ele está dizendo que a vida eterna é Ele quem dá, Ele dá. Ele não vende, Ele não negocia, Ele não troca. Essa ideia de um Deus negociante que vemos em muitos púlpitos, em muitas pregações por aí, não é bíblica. Outra observação. Nenhum mérito humano é exigido aqui. Pode dar uma olhada no texto. Nenhum mérito humano é exigido. Quarto, Jesus nos diz o que é a vida eterna. Ele diz no verso de número 3, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu quero destacar pelo menos duas coisas aqui. Aquilo que normalmente se pensa ao ouvir falar de vida eterna e a definição que Jesus está dando na sua oração. Normalmente, ao ouvir falar de vida eterna, as pessoas pensam em uma vida sem fim, numa vida livre da limitação do tempo. Há ainda quem pense na vida eterna como uma possibilidade, algo possível de se alcançar apenas depois das suas mortes ou depois do arrebatamento da igreja, mas preste atenção ao que Jesus está nos ensinando. Jesus aqui, ele está afirmando que os que creem não precisam esperar, porque a vida eterna começa quando uma pessoa exerce a sua fé em Cristo Jesus. O evangelista João, lá no capítulo de número 3, no verso de número 36, ele diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna.
O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Preste atenção na afirmação e na construção verbal do apóstolo João. Ele está dizendo que quem crê no Filho tem a vida eterna, tem tempo presente. A vida eterna não se refere apenas a uma vida livre da limitação do tempo cronológico, mas refere-se à dimensão, a uma abrangência dessa vida enquanto qualidade, enquanto abundância, enquanto plenitude. E essa é a quarta lição que eu quero destacar para você aqui na oração sacerdotal de Jesus. Qual é a quarta lição? O foco da vida não está apenas em um futuro que certamente chegará, mas em nossa posição atual em Cristo Jesus. Este é o foco. Agora preste atenção na definição de vida eterna que o Senhor Jesus nos apresenta. Ele diz assim no verso de número 3, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Conhecer a Deus, conhecimento. Essa palavra conhecer no original, no grego, é gnoskos, que é a mesma palavra que é usada para descrever a relação íntima entre um casal, entre um homem e uma mulher. Ou seja, a única possibilidade de conhecermos a Deus a partir da perspectiva apresentada por Jesus na oração sacerdotal é através de um relacionamento íntimo, profundo com Ele. Permita-me te fazer uma pergunta. Se te pedirem uma descrição de quem Deus é, o que você responderá? Qual a sua experiência pessoal com Ele? A maioria das pessoas tem uma ideia limitada de quem Deus é. A maioria crê que existe um poder superior. A maioria crê que alguém cuida de nós, que este alguém é do bem. Há quem fale de forças de energia, de luz, respostas superficiais. O mundo está cheio de pessoas que seguem uma religião, uma crença, uma igreja, um pastor, sem que necessariamente essas mesmas pessoas conheçam a Deus de fato e de verdade. Gente que simplesmente acompanha a multidão, motivada pelos mais variados interesses. Aliás, falando de multidão, Jesus conhecia bem as multidões. Veja o que está registrado ainda no Evangelho de João, no capítulo de 8, nos versos 30 e 31. Diz assim, ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se permanecerdes, é o que Jesus está dizendo, é o que João está relatando. Conhecer, comunhão, permanecer, significa, entre outras coisas, acolher, refletir, permitir-se ser mudado, obedecer, reproduzir. O texto lá de 1 João, no capítulo 2, no versículo de número 3, afirma, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Conhecer a Deus é mais do que ser um frequentador de igreja. É mais do que participar de alguns encontros que falam sobre Ele. Quando não conhecemos de fato e de verdade, verdadeiramente a Deus, tentamos usá-lo. Nos aproximamos do ambiente religioso e não dele. E o fazemos apenas na expectativa de conseguirmos alguma benesse. Livramentos, curas, prosperidade, ascensão social e tantas outras coisas. O que me faz lembrar do que está escrito lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, versículos 23 em diante. Assim diz o Senhor,
Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor, ou numa outra versão diz o Senhor. Qual é a melhor maneira, meu amigo, de conhecermos a Deus hoje? É através da sua palavra. O nosso relacionamento com Deus, ele não deve ser baseado no que achamos ou no que sentimos, mas naquilo que está escrito, naquilo que está revelado sobre Ele em sua palavra. E aqui está a quinta lição, para nós aprendermos na oração sacerdotal de Jesus. Apesar da vida eterna ser um presente, só é possível desfrutar da mesma através de um relacionamento pessoal, íntimo, sincero, profundo com o Senhor Jesus. A cruz foi a glória de Jesus, porque era a culminação de sua obra. O versículo de número 4 nos diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Uma outra versão vai dizer: acabei a obra que me destes para fazer. Completei, acabei, no mesmo sentido, a mesma coisa. A salvação é uma obra consumada. Ela não é um caminho construído da terra para o céu. A salvação foi uma obra que o Senhor Deus Pai, confiou ao Filho e Ele a realizou de forma completa. Nós temos a salvação pela completa obediência de Jesus e pelo seu sacrifício vicário lá na cruz do Calvário. Lá na cruz, Ele bradou tetelestai, está consumado. A pregação da cruz mostra que nada de bom que você ou que eu venhamos a fazer tem a ver com o processo da salvação. Somente a morte substitutiva de Cristo no meu e no seu lugar pôde pagar por nossos pecados. Escrevendo a sua carta à igreja em Roma, o apóstolo Paulo, lá no capítulo de número 5, a partir do verso de número 6, ele afirma que Cristo Jesus demonstrou o seu amor pelos fracos, pelos ímpios, pelos pecadores. Gente como eu e como você, gente que merecia e que merece a ira de Deus. No capítulo de número 15, no versículo de número 13 de João, Jesus diz que ninguém tem maior amor do que esse, o de dar a sua vida em favor de alguém. Meu amigo, o ponto culminante do Evangelho de Cristo Jesus é o amor. Amor tão profundo que ninguém é capaz de explicar, a não ser por meio da fé obtida pelo poder da sua palavra. Palavra quando anunciada. Por amor, Ele pagou um alto preço para que tivéssemos a salvação totalmente de graça. Veja, Ele pagou um alto preço, mas nós temos a salvação como um presente. Ele nos possibilitou. Todo aquele que se reconhece como pecador e que clama por Ele, arrependendo-se dos seus pecados, crendo no que Ele, Cristo Jesus, fez lá na cruz do Calvário, recebe o perdão dos seus pecados. Não importando a gravidade, nem a quantidade de vezes em que esses pecados foram cometidos. Diante do reconhecimento, diante do clamor com confiança e arrependimento, somos totalmente justificados nele, por Ele. O sangue de Cristo Jesus nos torna mais alvos do que a neve. E aqui está a sexta lição para mim e para você. Tudo o que precisava ser feito para que tivéssemos a salvação, Cristo Jesus o fez. Cristo fez o que era preciso ser feito por mim e por você. Não nos resta mais nada, absolutamente nada a fazer. Depois de nos apresentar todas essas lições e garantias,
O Senhor conclui a sua primeira parte aqui na sua oração sacerdotal, dizendo assim no versículo de número 5: E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. No início dessa meditação, eu falei que precisamos orar por nós e uns pelos outros. Várias pessoas têm me pedido oração, pelos mais variados motivos. E como é bom saber que Cristo Jesus, Ele intercedeu por mim e por você, e que ainda hoje Ele intercede junto ao Pai. Eu quero te incentivar a ler todo o capítulo de número 17, a ler toda a oração sacerdotal. Mais à frente, nós vamos estudar dos versículos 6 em diante, mas você já pode ir lendo. Eu quero te incentivar a rever, se possível, esse vídeo outras vezes. Tem muita gente vivendo sem esperança, com dúvidas, com medo. Por isso a importância de conhecermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Há muita desinformação à nossa volta, há muito achismos, muita manipulação, muita crendice, muito misticismo, muita religiosidade sem vida ou sem a vida de Deus, sem a anunciação do verdadeiro evangelho. Por causa disso, milhares de vidas estão perecendo. E eu quero te desafiar a ser um anunciador, a ser um compartilhador das boas novas do evangelho. Eu quero te desafiar a divulgar e a compartilhar esse vídeo. Tem uma banda que eu gosto muito, é a banda Resgate. E eu quero compartilhar com você que está ouvindo esse desafio final, de replicar a mensagem, uma de suas canções que eu gosto muito e que tem como título Eles Precisam Saber. A canção diz assim: eles só querem saber como é possível viver, só querem aprender para poder decidir. Eles só querem entender, eles só querem sentir a fé que pode existir, que podem descansar, que podem esperar e não desfalecer. Alguém precisa falar, eles precisam saber que não se vende a fé, saber que Deus não é o que se vê na TV. E eles precisam ouvir só o que Deus quer dizer. Será que ninguém vê que é preciso amar? Eles precisam saber. E eles precisam saber o que é a graça de Deus. Que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem, não se pode comprar. Eles precisam saber que Deus pode se mover por aquilo que são, por compaixão, e não pelo que podem dar. Alguém precisa dizer, alguém precisa pregar que Ele veio pagar, que Ele veio morrer, para que possam viver. Eles precisam de amor, eles precisam ver. Eu quero finalizar esse vídeo reforçando que, apesar de todas as angústias, lutas e problemas que você aí do outro lado tem enfrentado, tem atravessado, a eternidade, a salvação em Cristo Jesus é uma possibilidade para você hoje. O preço já foi pago. O acesso está à disposição de todos os que creem. Existe apenas uma entrada para a vida eterna. E essa entrada é através do Filho de Deus, Jesus, o Cristo. Ele te convida hoje a participar da alegria da salvação. A decisão está com você. Eu oro mais uma vez para que o Espírito Santo de Deus venha sobre você com convencimento e que te conduza a toda a verdade. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer sobre ti o rosto dele e que ele te dê paz, a paz que excede todo o entendimento. Forte abraço
Até o nosso próximo encontro. Medite na oração sacerdotal de Jesus. Ele orou por você, orou por mim e continua intercedendo por nós ainda hoje. Deus te abençoe.